Vamos ver. Opa, opa, opa! Aê! Beleza, Vamos Wagner? então. Bom, Beleza? Bom, ô, então, velho, galera, vamos começar nossa live, que hoje vai ser uma live curta. O Wagner, nossa, tá se disponibilizando aí o tempo dele, que tá corrido pra caramba. O cara tá numa porra, batalha aí, cansado pra caramba, e mesmo assim resolveu nos ajudar na nossa causa aqui, nos orientar. O procedimento é padrão, tá, galera? Perguntas para o final. Quem não segue o perfil e gosta de cachorro, de preferência cães de guarda, treinamento, acompanhem o Wagner, que ele tem um trabalho importantíssimo, importantíssimo para nós, que somos obrigado. criadores, treinadores, amantes dos cães. Mas então, chega lá, bora, senão depois a edição fica longa. Wagner, como de praxe, te apresenta para a galera, conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória até aqui. Ó, primeiro, velho, vou pedir desculpa porque eu tô assim, ó, improvisei aqui a bandeira aqui no quarto. No Zux Hostel. Tô na casa do amigo meu, do Flávio Zux, um queridão, amigo de mais de 30 anos. E, cara, hoje eu saí da fazenda de madrugada. Aí, para chegar em São Paulo, cara, eu fazia tempo que eu não vinha para São Paulo. São Paulo já é uma desgraça para andar em São Paulo, mas com chuva, velho, fica inviável, fica impossível. Então, demorei 2 horas para entrar em São Paulo. Enfim, cara, super complicado. Bom, meu nome é Wagner Ávila, eu sou adestrador de animais e ambientalista. É, Cara, são 40 anos de estrada, né? Nesses 40 anos de estrada, eu passei 5 lá em Viçosa. E, cara, tem muita coisa aí. Morei num sítio, né? Aí em Cotia. Nesse sítio eu tive a possibilidade de ter border collie, de pastorear, de ter cavalo, de ter ganso. Então, você começa a misturar as coisas, né? E hoje, assim, eu sou conhecido muito por misturar os bichos, né? Botar na mesma cena cachorro, pato e corujas. Eu tenho algumas corujas, tenho algumas aves de rapina, né? E Oh, que massa. acabei comendo meu lençol aqui. Eu tô com uma parceira aqui, com a Kali, já já ela aparece aqui. Vem cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Então, aqui no hotel tem um plus aqui, ó, que é a Kali, que é parceiraça Ah, que aqui, ó. bacana, cara. Então, velho, então é muito trabalho, né? A gente sempre começa com cachorro, isso aí, todo adestrador, ele tem que passar pela estrada, né? Não dá para cortar Sim. caminho, né? Então, eu passei aí muitos anos só treinando cachorro e as outras espécies foi meio que hobby, né? Mas aí você vai se aperfeiçoando. Aí eu comecei a ser convidado para fazer comercial, para fazer cinema com outras espécies, né? E aí você acaba tendo que estudar muitas espécies diferentes, e aí você tem que. Cada espécie tem as suas necessidades, né? Então você tem que entender de comportamento. Então, acho que a nossa conversa, ela vai falar, nós vamos falar de legislação, mas no meio dessa legislação tem uma expressão que é bem-estar animal. E resumindo tudo isso aí, eu me considero um especialista em bem-estar animal. Então, quando eu vejo surgir uma lei que fala de bem-estar animal, eu fico muito preocupado, porque as pessoas que estão fazendo a lei não conhecem a ferramenta básica, não conhecem o objetivo básico, que é o bem-estar animal. Eu acho que a gente tem que esmiuçar isso e vamos falar aí de lei, né? Vamos falar de legislação, vamos falar de política, velho. Na verdade, nós vamos falar Não, de política. hoje é uma live bem política mesmo, porque Bem como eu falei para política. todo mundo, a gente tem que aprender a se organizar do mesmo jeito que eles se organizam. A gente precisa ter essa mesma linha de frente, batalhar com a mesma arma. Se a gente fica sempre naquela de não, isso aí é um absurdo, nunca vai acontecer. Quando vê, Nunca pum, vai. acontece. É. Mas deixa eu só abrir um ganchinho bem rápido. Tu falou em adestrador e ave de rapina. Por um acaso, tu faz curso de falcoaria também ou não? Não, não. Cara, eu Hum, trabalho as aves, aves menos, mais frias, né? Mais para pet, mais para o convívio entre interespécies. O objetivo é educação ambiental, publicidade, cinema. Então, as aves de falcoaria, quando eu preciso, eu chamo outros parceiros de trabalho. Aliás, acho que nós vamos falar sobre isso, cara, sobre esse caminho que é o caminho da parceria, sabe? Eu uhum. vejo que o profissional ele é muito melindroso. Talvez tenha a ver com a idade.
o cara iniciante, e aí ele é todo cheio de pudor, todo cheio de marra, cara, como é que é? O ego, né? O ego fica muito importante. E aos pouco, Sim. com o tempo, vai passando, você fala, mano, eu não entendo de tudo. Eu entendo de uma parte, aí quando eu vou precisar de um Bandog, eu vou procurar o Nelson, eu vou procurar outros caras, vou procurar outros caras. Me falhou aqui o nome do Sim. cara principal aqui, que eu considero um dos caras do Bandog, assim, o top. Pô, caiu minha bandeira aqui, vou ter que ficar ajeitando a bandeira. Então vamos lá, então, Wagner. Eu queria, assim, para a galera já ficar registrado, o pessoal entender, porque realmente política é uma questão bem pouco compreendida às vezes. Se tu conseguir, Wagner, resumidamente, que a gente sabe que é bastante burocrático, como é que funciona o nascer de uma ideia até ela ser aprovada como lei? Por exemplo, que nem tu falou ali, vamos pegar exemplos mais reais. Lá no Rio de Janeiro, agora proibiram o colar eletrônico. Como é que surge um processo desse? Aonde que dá? Tipo, vamos proibir o colar. E até o último estágio que é como são os degraus, vamos dizer assim, da nossa legislação, dessa parte política, como é que funciona? Olha, na verdade, começa lá atrás. A gente acha que assim, o cara proibiu do nada, o cara veio e proibiu o colar eletrônico. Não é verdade. Lá em 2000, 2002, 2003, proibiu o corte de orelha e o corte de cauda. Isso para mim foi um absurdo, cara. Não, e aí a gente fala assim, tadinho, porque essa galera, velho, eu tendo a falar essa galera canhota, porque eu entendo que essa galera fraca, essa galera sensível, essa galera da ideologia, que abandona o pragmatismo, que abandona o técnico e vai para a ideologia, é uma coisa típica da galera de esquerda. Então, quando tá o cara dando uns vem... cortezinhos aí de vez em quando, tá, Wagner? Só para tu ficar ciente, que tá dando uns pequenos cortes na tua conexão aí. Tá. Então, eu estava dizendo o seguinte, que quando o cara abandona o conhecimento técnico, abandona a ciência, geralmente quem faz isso é o pessoal da ideologia. E esse pessoal da ideologia é bancado pela esquerda. Por mais que essa esquerda seja capitalista, porque essa esquerda é uma esquerda nefasta, né? Eles fazem uma imagem, mas eles são loucos por dinheiro, cara. É um pessoal faminto, assim, ambicioso, pessoal guloso mesmo. Então, o cara fala assim, cortar a cauda e cortar a orelha é mutilação. Ele sempre tem um termo bem apelativo, né? Isso. Então, mas isso é uma técnica ideológica. Isso é uma técnica de dissociar o fato da ideia. Então, assim, como é que é isso, cara? O cachorro nasce, você pega um facão, sai correndo atrás dele assim e passa o facão no rabo dele? Não é isso. O cachorro, até 8 dias, ele tem as suas cognições nervosas ali ainda em formação. Então, quando você vai lá e corta a cauda do cachorro, ele dá um gritinho, você dá os pontos e ele vai mamar. Se você pensar em imprint, que esse povo não sabe o que é imprint, cara, o corte foi positivo. Ele sentiu uma dor e na sequência ele mamou. Porra, velho, que foi bacana. Eu senti uma dor na cauda, mas na sequência eu fui mamar. E quando ele mama uma semana, ele vai estar com 15 dias, a cauda já está fechada. E ele já não sente mais a dor. Perdão. Quando você vai fazer o corte de orelha, é anestesia geral, é cachorro com 4 meses. É anestesia geral, faz uma sutura direitinho, depois você dá analgésico, enfim, você faz um trabalho. E o importante é assim, lá na frente, um cachorro de 2, 3 anos, ele é um cachorro traumatizado porque cortou a cauda e cortou a orelha, você pula num quintal onde tem um Doberman raiz, você não pula, porque ele vai te picar no dente, ele vai te picar na mordida. Ué, mas ele não cortou o rabinho, ele não ficou traumatizado, não cortou a orelhinha, ele sofreu, ficou todo dodói. Não. E eu sempre falo, agora que a gente abriu esse parêntese da questão das cirurgias, que é uma bronca que eu tenho, porque eu sou adepto das cirurgias de rabo e de cauda, que eu sempre digo, é uma coisa tão sem cabimento que por séculos, não é nem anos, é séculos, os especialistas chamados veterinários aprenderam
estudaram, se aperfeiçoaram, criaram técnicas novas e realizaram esse procedimento normalmente, sem nunca ter sido considerado crime. De repente, um proteloco assume a presidência da entidade e ele resolve dizer, não, da noite para o dia, tudo que eu aprendi tecnicamente virou um crime, porque eu acho que é um crime. E o que eu sempre digo, essas mesmas pessoas que condenam, de vez em quando eu entro umas... Eu sempre digo, quando eu estou entediado, que eu não tenho assim, tipo, sabe quando tá aquele dia de tédio, eu sempre vou procurar um assunto polêmico para encher o saco. Eu me mato rindo. Cara, o tempo passa que tu vai num post de um protelô que fala alguma coisa tipo, não compre a DOT, diz, não, eu crio o cachorro pronto. A tua hora de tédio passa muito rápido. E aí eu já tive essa discussão e digo assim, ó, primeiro, que era um processo cirúrgico estético, e as mesmas pessoas que proíbem, que querem dizer que são contras, são as mesmas que quando tem a primeira oportunidade na vida de correr para uma cirurgia plástica, elas correm fazendo a cirurgia plástica. Sim. Aí alguns dizem assim, mas o cachorro não tem escolha. Eu digo, como é que o cachorro não quer? Eu digo, o meu nunca disse não. Todas as vezes que eu perguntei para os meus, nenhum nunca me disse não. Como é que tu sabe que ele não quer? Nelson, eu criei cane corso. Fui um dos primeiros no Brasil a criar o cane corso. O cane corso é um cachorro medieval que era usado na guerra. Era um cachorro que ele tinha que ir para cima da lança, ele ia para cima da espada, e ele ia de orelha e cauda cortada. Porque os caras não queriam que o cachorro se machucasse numa coisa besta, que é um corte de orelha, que é uma orelha que rasga numa pedra, que rasga num espinho, ou uma cauda que o cara pisa na cauda e quebra, um cavalo pisa na cauda, quebra, e aquele cachorro fica inútil porque quebrou a cauda. Então, o cara que tinha aquele cachorro, ele passava o facão na brasa e cortava a orelha no toco e cortava a cauda lá no tamanho suficiente para ele segurar na cauda ali. Mas é para segurar, ele que é íntimo do cachorro, ia lá e segurava naquela ponta. Não aquela cauda de 1 metro que qualquer um podia agarrar com 2 mãos e girar o cachorro e jogar o cachorro barranco abaixo. Então as pessoas não entendem, não sabem essa história. Aí você começa a criar um cachorro no século XX, o cara fala assim, 20, 21. Mas agora você não tem mais um cachorro de gladiador. Mas a raça é daquela época, tem uma história, tem um porquê. E se você está criando essa raça, você tem que respeitar essa história. E é falta da gente respeitar essa história que a gente está aqui nessa conversa. Porque lá nós ignoramos o corte de cauda e orelha. Olha, os caras vão proibir outras coisas. Não, não vão. Aí os caras querem que o pitbull, o mastim napolitano e os assemelhados usem focinheira. Tá, mas e o fox paulistinha, que pode ser super agressivo, morder a cara de alguém? Um maltês mesmo pode morder o nariz de uma criança e pode obrigar uma cirurgia. Um cocker spaniel, que é fofinho, com aquelas orelhas caídas, com aquele cabelinho encaracolado. Olha que fofinho. Super traíra, morde a cara de todo mundo há muito tempo. Hoje em dia, óbvio, as pessoas tomaram consciência, os criadores tomaram consciência desse temperamento desviado e fazem uma seleção no sentido de ter um animal de estimação, um animal de família. Mas, cara, quem faz essa seleção, quem faz essa melhoria é o criador, é o cara que entende do assunto. Assim como o corte de cauda e orelha era feito por veterinário. Então a gente vai vendo que os caras vão comendo pela beirada e, olha só, não tem nada a ver com bem-estar. É isso que a gente precisa ter atenção. Não tem nada a ver com bem-estar animal. Tem a ver com proselitismo ideológico. Então os caras vão ganhando espaço. Olha, a gente proibiu o corte de cauda, os caras não falaram nada. A gente proibiu a orelha e os veterinários também nada, porque também tem o veterinário que não sabe. Eu sou veterinário, eu manjo de tudo. Não. Tem veterinário que não sabe a diferença de um pastor alemão e de um pastor belga. Ele chega lá com um pastor alemão preto e o cara fala que é um pastor belga. Você fala, doutor, é um pastor alemão preto. Mas a gente chama de belga. Está errado. Está errado. Hoje o veterinário chama o veterinário hoje chama o proprietário de tutor. Está errado. Não tem tutor de cachorro. Tutor é só de gente. Isso é um termo jurídico, velho. Tutor é quem cuida. Sim, quem cuida de uma criança que está numa situação... Ô, Wagner, só um segundinho, que está cortando, está falhando ali outra coisa. Vai de novo. O que eu estou dizendo é assim, não tem nada a ver com bem-estar. Primeiro, a gente precisa entender isso. Uhum.
O cara não é bem-estar. O cara tira um cachorro de uma família e leva o cachorro para um abrigo. Na família tinha 5 pessoas e um cachorro. No abrigo tem 50 cães e uma pessoa. Isso não é bem-estar. Porque o animal não é coisa. Olha que loucura. Ele não é coisa. Ele é um ser de sentimentos. Então ele está com a família, ele tem sentimentos naquela família. Aí o cara tira, dizendo que o animal não é coisa, mas aí ele trata o animal como coisa, leva para um abrigo e fica aquele bando de cachorro com 1, 2, 3 pessoas para cuidar numa situação insalubre e os políticos vão e defendem isso. Então a gente está vendo os caras aí dizendo que são protetores de animais, fazendo barbaridades, porque lá atrás nós deixamos os caras proibir o corte de cauda. Para você fazer o link, é só você ir acompanhando a evolução. Proibiu o corte de cauda, caso, proibiu o corte de orelha. Aí o cara proíbe... Ô, pessoal, a conexão tá travando aí para vocês também, porque de repente pode ser a minha. Alguém põe um comentário aqui embaixo aqui. Tá travando os dois, tá travando o Wagner, só para mim me achar aqui. Faz esse favor, porque se for a minha, eu mudo de posição aqui. Eu acho que é a sua. Eu tô me vendo bem, assim. Eu também tô me vendo bem. Tô lindo. Vamos ver. Bom, a conexão está boa, então acho que é a minha. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa de errado. Vamos ver se vai mudar Galera, agora, mudando a rede. Tá entendendo bem aí o que eu tô falando, pessoal? Bom, então é a minha mesmo, desculpa aí, Wagner. Então, cara, os caras foram... como é que o cara vai falar o que é bem-estar se ele não entende do assunto? Se o cara não entende para que serve uma coxotomia, não sabe para que serve uma caudectomia, como é que ele vai determinar o que é o bem-estar? E aí os caras vão evoluindo. A exposição é maus tratos. A exposição de morfologia a maus tratos. Cara, não é. O cachorro fica numa caixa de transporte, isso é maus tratos. Não é. É maus tratos, sim. Se você pega um cachorro da rua, que ele nunca viu uma caixa, e você coloca ele numa caixa, ele vai se sentir bastante incomodado. Agora, lá em casa, as minhas aves vão para a caixa sozinho, velho. Eu faço troca de turno lá em casa, né? Eu tenho corujas com um hábito mais diurno, corujas com hábito mais noturno. Eu solto as corujas hábito diurno, e aí quando chega às 6 horas da tarde, eu vou lá para a caixinha delas, e elas voam para dentro da caixinha, porque está na hora de nanar. E aí eu solto as outras, que são mais noturnas. Então a caixa pode ser, e no nosso caso um pedaço do lar. Então os meus cães, meus gatos, cada um tem a sua caixa. Se eu vou viajar, eu chamo o bicho para entrar na caixa e ele vai de boa. Se eu tiver que colocar ele no avião, ele vai voar na caixa dele. Então isso aí é uma ferramenta para a promoção do bem-estar. Mas o cara que não entende disso, acha que aquilo é um absurdo. Aí o cara vem e fala para você, por que não fica você dentro da caixa? Mas eu fico dentro de uma caixa. Que é a casa. Você é de alvenaria um pouco maior. Que é um apartamento. Só é um pouco maior. E é um pouco maior, mas a gente não consegue ficar o tempo todo. A gente tem que sair para dar uma volta, mesmo que ela seja enorme. Alguns moram em apartamentos de 30 metros quadrados, velho. Passam o dia inteiro lá assistindo televisão. Não quer sair de casa. Enfim, essas coisas vão evoluindo, e a gente vai achando que não vai pegar, não vai chegar. Hoje eu te digo o seguinte, tem um projeto de lei que é o cume do máximo da inversão de valores. Eu não me lembro agora o nome... eu não me lembro o número agora. Eu estou com a 5544 na cabeça, que é da caça do Nelson Barbudo, que a gente pode ter a ver também com isso que a gente está falando. Mas a lei do Ricardo Izar, que é intitulado Animal Não é Coisa. Até brinquei aqui falando do animal não é coisa. Eles tratam o animal como coisa. Quando você tira um animal do seio familiar, onde ele cresceu, onde um pastor alemão viveu 1 ano com uma criança, você tira esse pastor alemão e você leva ele para qualquer lugar, não interessa. Pode ser lá para o triplex da Luísa Mel.
Esse cachorro saiu da família, esse cachorro saiu da companhia de uma criança que ele viveu um ano e meio, e foi para um outro lugar que ele desconhece. Esse animal está sofrendo estresse, esse animal está sofrendo maus tratos. Por mais que faça uma outra imagem, mas ele estava... Cara, a gente fala, o cachorro você pode chutar e ele volta. Por quê? Porque ele tem vínculo sentimental. Não é porque você, num determinado momento, você estava bravo, você não conhece a técnica de adestramento, e você abusou da brutalidade, e que aquele cachorro deixa de ter o vínculo com você. Porque ele não é uma coisa. É uma bola que você chuta e a bola vai embora. Ele é um animal que você manda, no momento, ele volta. A lei do Ricardo Izar, intitulado Animal Não é Coisa, você deu uma girada aí, ô Nelson, você está dando uma girada aí. Agora não, agora travou para mim aqui a tua imagem. Pessoal, para vocês está bem Wagner aí ou não? Anda. Ó, a tua tá carregando para mim. Temperatura Galera, aqui, põe nos comentários aqui, ó. Ó. Travou. Bom, eu vou falando... Peraí, ó. Tá. Travou, Mel. O pessoal tá falando que tu travou pra galera. Ó, deu uma travada no Wagner. Vamos, ó, agora tu tá aparecendo tua imagem um pouco pra mim aqui, Wagner. Ó, eu vou até a cozinha pegar uma água, velho. E a gente vai falando. Beleza. Não, fica à vontade, hein, meu velho. Aqui não tem frescura, não. Aqui é uma live de amigos, a gente bate papo. Ei! É o dono do hotel, dono do hotel. Ô, velho, tava falando do Ricardo Izar. Então, o Ricardo Izar tem uma lei intitulada Animal Não é Coisa. E o cara quer que os animais, os cães, tenham personalidade jurídica sui generis. O que é essa merda de personalidade jurídica sui generis? Começa a dar direitos aos animais, mais direitos que as pessoas. Então você tem hoje gatos processando uma construtora, porque a construtora resolveu construir no seu terreno, só que tinha gato morando no seu terreno. Aí vem a ONG, tutela. Falei do termo tutor lá atrás. O veterinário hoje fala, os tutores. Eu falo, mano, não fala tutor, pelo amor de Deus, tá errado, cara. Ah, não, mas tutor é quem cuida. Eu falo, tutor é quem cuida de criança numa situação temporária. Isso é outra coisa. Mas os caras gostam de se apropriar dessas expressões para poder fazer essa malandragem. Ah, o gato, então, agora vai processar a construtora, porque o gato já morava no terreno, e agora a construtora, que é dona do terreno, que é a proprietária do terreno, vai ter que indenizar. O gato é ambicioso. O gato quer dinheiro? Não, o gato não quer dinheiro, mas a ONG quer. Então a ONG tutela o gato, processa a construtora e fatura. E quem que é ONG? Quem que trabalha nas ONGs? São técnicos? São pessoas que... quem manja do negócio é o profissional. O profissional, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. O profissional tem fiscalização? Tem. O cliente. Se o profissional não for bom, ele quebra. Ele sai do mercado. Se ele for bom, se ele cumprir com aquilo que ele se propõe a fazer, que é promover o bem-estar, nós que somos adestradores queremos a educação do animal, a adaptação do animal em diferentes situações. Se você é bom, se você faz aquilo bem feito, mais clientes você vai ter, mais sucesso você vai ter, mais respeito você vai ter, mais prestígio. E o contrário também vale. Então a fiscalização que essa galera prega, que é a fiscalização do fiscal, do delegado que arrebenta cadeado, essa palhaçada aí, é feita por gente que não entende, não é profissional. Nós, no nosso meio, a gente fala, o cara até pode dizer que é adestrador, mas não é profissional. Para ele ser profissional, ele vai ter que aprender muito. Vai ter que jambrar muito. Então, velho, a gente foi deixando isso acontecer. Esses caras foram se apropriando dessas virtudes. Ah, nós queremos o bem-estar animal. Mas, eu repito, se você não sabe
da biologia, se você não sabe da etologia, quando eu falo etologia para os caras falam, ih, o cara é crente. Esses caras não têm a mínima noção, cara. Então, bicho, quando eu fui lá, dia 15 de outubro, eu fui para Brasília e eu fiz um discurso lá contra a lei do Ricardo Izar, contra o animal não é coisa. E aí, a gente tinha um time lá, e aí que eu acho que é importante. A gente tinha um time lá. Nesse time, tinha representadas 2 entidades. Só um minutinho. Tranquilo. Nós tínhamos representantes de 2 entidades. O Sinca Xerimbabo, que é o Sindicato Nacional de Criadores de Animais, e Xerimbabo foi o nome que eu escolhi para o sindicato por ser o nome que o índio brasileiro dá aos seus animais de estimação. Quais são os animais de estimação do índio, Nelson? Bah, eu geralmente vejo eles com aqueles mico, eles têm sempre uns miquinhos, macaquinho. Bah, cara, e eu acho que o máximo que eu vi foi arara. Nunca viu com cateto? Não, cateta eu nunca vi, Um desconheço. porquinho? Cara, na verdade, eles não têm discriminação, velho. É que eu confesso a minha burrice, eu não manjo nada da cultura indígena. Ótimo. Mas é isso aí, a gente não entende tudo, pô. Mas o índio não tem preconceito. O animal de estimação é um animal que cruza na frente dele e ele não come. Se ele não vai comer, ele traz para dentro de casa, às vezes até come. Né? Assim o cara começa a domesticar os seus animais e ele vai comer ou não, tá? Vai depender do animal e vai depender do vínculo. Agora, índio tem cachorro vira-lata desde sempre, velho. Os brasileiros já trouxeram os podengos, ainda chegaram aqui e já tinha cachorro aqui, velho. Então, aí os caras vêm e começam. O vira-lata. Olha só a teoria. Essa teoria é amplamente defendida no meio da proteção. O vira-lata é resultado de cruza de várias raças. E não é verdade. A verdade é que as raças surgem dos cães sem raça. Você está lá, vou fazer fácil isso. Você está lá no sul, você é gaúcho, né? Aí você tem lá um vira-lata lá e ele começa a trabalhar lá com os borreguinhos, começa a trabalhar com as ovelhas, o cara fala, opa, esse cachorro é bom. Aí tem um vizinho lá e fala, mas eu também tenho um lá que é bom. Ah, é? Tem uma cadela? Tem. Você tem um macho? Tem. Vamos tirar uma cria. Aí o cara tira uma cria, nasce 8. Mas é tudo porcaria, mas tem 1 ou 2 lá que, pô, deram pro serviço. Aqueles porcaria lá, o cara fala, isso aqui não é bom para pastoreio, mas ele mordeu o borrego lá, ele deve ser bom de caça. E o cara começa a tirar uns cachorros para caçar, e o outro começa a tirar uns cachorros para o pastoreio. E aí o cara tira o ovelheiro brasileiro, e o outro vai tirar lá a grosso modo, lógico, eu tô falando que é grosso Sim, modo. o veadeiro campeão. O veadeiro brasileiro, entendeu? Então, não é o veadeiro brasileiro, nem o ovelheiro brasileiro que vai determinar a quantidade de vira-lata que tem na rua. É o contrário. É nós que vamos selecionando aos poucos aquele cachorro que serve para uma função ou para outra. E isso é muito importante a gente alertar as pessoas. Cachorro tem função. Se não tiver função, ele não tem serventia. Se ele não tiver serventia, ele não tem valor. Alguém pode dizer, falar, mas é um cão de companhia. Tá bom, é um cão de companhia, mas se ele começar a morder a cara das pessoas, ele não é uma boa companhia. Né? Então, eu podia falar assim, Chow, Sharpei. Aí os criadores vão ficar chateados comigo, mas o Sharpei e o Chow não foram raças desenvolvidas para serem cães de companhia. O cachorro era usado na rinha. O cachorro era usado para comida. Então, o vínculo desses cães com o seu dono é muito baixo, é muito fraco, muito frágil. Então, ele se rebelar e morder o dono é muito comum, né? Vamos voltar para a lei? Isso, só para a galera então entender.
Quando surge uma ideia maluca dessa, tipo, vamos proibir o colar eletrônico, quais são as etapas? Porque a gente escuta muito, projeto de lei, foi sancionado, não foi sancionado, vai à votação, foi não sei o que, a comissão não sei o que. Qual é que é os caminhos que isso percorre? A gente tem que entender as nuances, né? Recentemente, uma delegada prendeu 2 caras que estavam lá comercializando o colar eletrônico no Rio de Janeiro, aonde é proibido por lei. O colar eletrônico é proibido por lei. Para nós, o colar eletrônico é uma ferramenta extremamente técnica, extremamente eficiente. É uma ferramenta que, utilizada por expert, né? Eu não uso, porque não sei usar. Também sou burro, né, Nel? Também sou burro. Não sei usar. Não sei. Eu uso clicker. Então, compartilhamos essa burrice. Mas, cara, a gente tem uns colegas que são feras. Aí você pega lá um cachorro, que é uma tranqueira, você põe na mão do cara e o cara transforma o cachorro num lorde e o cara usa coleira. Aí a delegada prende o cidadão e ela faz a seguinte afirmação, a delegada que fez a apreensão: essas coleiras podem matar o cachorro, pode causar uma parada cardíaca. Eu fiz um vídeo zoando, né? Achando que é teaser. Pensa que é teaser, exato, porque a visão que ela tem é assim, mas se uma lâmpada que eu vou trocar me dá um choque lá e eu caio para trás, um colar, isso no pescoço do cachorro deve ser uma coisa horrível. Mas não é a mesma coisa, bicho. Não tem nada, não tem uma coisa a ver com a outra. Eu fiz um vídeo desafiando a delegada, né? Eu falei, ela provavelmente ignorou, né? Deve ter visto, que esse pessoal me vê, né? Esse pessoal me persegue. Eu falei para ela, olha, a probabilidade do cachorro ter uma parada cardíaca com colar eletrônico é a mesma probabilidade da senhora encontrar alguém que morreu com overdose de maconha. O cara fumou um baseadão lá e... sei lá como é que morre de... Mas é a mesma bosta, né? Não vai ter vagabundo morrendo de overdose de maconha e não vai ter cachorro tendo parada cardíaca por causa do colar eletrônico. Mas eu imagino que ela entenda essa linguagem da droga, né? Ela deve saber que não dá para ter overdose de maconha, né? O cara tem uma overdose de maconha, faz o quê? Come 5 pizzas? Pô, tá zoando, dorme, né? O resto da semana. Dorme, cara. Porra. Enfim. Aí é o seguinte, da onde que ela tirou essa ideia? Foi de algum técnico? Não. Foi dessa galera que não conhece o assunto, não estuda o assunto, mas o cara fala assim, os caras usam colar de choque. O que é choque? Choque é o teaser. Choque... Eu fiz uma pré-live agora, foi domingo, justamente para começar a agitar a galera, e até na live eu peguei a opinião de todo mundo que entrou, porque eu digo assim, eu sou o cara mais contra, eu tô ficando radicalmente contra o politicamente correto. Eu acho que a gente tem que parar com essa baboseira. Tá valendo aí, Wagner? Para mim travou aqui. Galera, nos comentários aí, faz favor. Escreve, Wagner travou ou Gaúcho travou, para mim saber quem é que tá travado. O pessoal, vocês estão ouvindo aí? Não consegui ouvir sua pergunta. Você falou que fez uma pré-live. Que daí travou aqui. Eu só estou tentando entender se tá travando o meu ou o teu. Pessoal, põe nos comentários, fazendo favor ali. A minha conexão tá boa, viu, Nelson? Pois é, a minha também tá com o sinal cheio aqui do Wi-Fi. E eu faço todas as lives do mesmo lugar. Wagner travou, Opa, então eu tô livre dessa vez, eu sou inocente. Porra, velho. Então tá, Wagner, vamos lá. Tava bem bom, Wagner. Lá na cozinha todo mundo falou que tava melhor. Eu vou voltar lá. Deixa eu levar um copo, porque eu vou tomar mais um copo de suco, velho. Tá, mas tu tá ouvindo aí, eu posso continuar então? Pode. Então, eu fiz uma pré-live domingo para já ir enturmando a galera do assunto, e eu estava falando justamente sobre isso, peguei a opinião de todo mundo que entrou e tal. Eu sou o cara mais contra o politicamente correto, eu odeio isso, eu tô pegando uma raiva. Eu acho que a gente tem que começar a fazer uma militância contra e voltar a dar um passo para trás para acabar com essa ladainha. Então, por exemplo, eu não tenho SRD, eu tenho vira-lata. Meus cachorros são vira-lata.
e são meus. Eu sou dono dos meus vira-latas. Entendeu? Me sangra o ouvido escutar tutor e SRD. Não consigo. Mas, mesmo com toda essa minha guerra do politicamente correto, eu acho, de verdade, a minha visão é que a gente precisa entender a cabeça do leigo do outro lado. Daquele cara que não entende nada e recebe uma informação do tipo colar de choque, enforcador. Esse cara já era, perdemos. Agora, se a gente começar a usar termos como colar de elo e colar eletrônico, eu acho que chega mais suave para esse outro lado. Sabe? Para as pessoas sem conhecimento, eu acho que chega muito mais suave. Então, só nessa questão de suavizar para amortecer quem não entende receber, eu acho que seria legal mudar o nome da ferramenta. Pegar a cultura de falar colar de elo, colar eletrônico, guia unificada, porque daí não dá aquele impacto, entendeu? Sim. A gente tem a criação em cativeiro. Agora a gente vai falar criação sob os cuidados humanos. Por criação em cativeiro, pega mal. Então não importa a realidade, não importa a técnica, importa o que parece. Então a criação ex situ, e aí se você falar ex situ, o cara não sabe do que você está falando, né? Mas a criação ex situ e a criação em cativeiro e a criação sob os cuidados humanos é a mesma coisa. Entendi. Tem como objetivo a preservação, tem como objetivo a conservação. E a pergunta que não quer calar, a pergunta de 1 milhão. E como que a gente tem que se organizar, Wagner? Tu que é um cara extremamente politizado, enganjado, tu que é a espinha da live hoje, como eu digo, tu vai ser o nosso guru de organização aqui, que era meu intuito com essa live. Como que nós temos que nos organizar, nós que eu diga o outro lado, o antiproteloco, para que a gente consiga impedir? Quais são estratégias que a gente pode tomar? Nessa pré-live eu até conversei com a galera e eu cheguei à conclusão que nos falta mídia. Porque a gente fala sempre para a mesma bolha e a gente não estoura essa bolha. A gente precisava até, brinquei lá, digo, a gente precisava de uns caras tipo Whindersson Nunes, ir num canil, ganhar um cachorro treinado, passear de enforcador, quer dizer, de colar de elos na rua com o cachorrinho dele, pegar uma atriz, uma cantora aí, uma pessoa famosa, que esteja no auge aí, tipo, sei lá, o Manita da vida, e eu vou passear com meu cachorrinho de colar eletrônico. Porque se esse tipo de gente que é extremamente midiático faz o que a gente faz certo, cara, o pessoal do mimimi nunca mais aparece, velho. Antes fosse tão fácil. Se fosse assim fácil, estava resolvido, cara. Um dos caras que criou o cane corso foi o Faustão. Faustão foi o primeiro criador de cane corso no Brasil. Depois ele deu cães pro André. Como é que chama aquele gordinho também do Faustão, amiguinho do Faustão? O Faustãozinho, André Marques. André Marques. Então, André Marques criou o cane corso. Teve uma menina que fez uma policial numa novela da Globo lá, que tinha Malinois. Aparecia com Malinois. O cão que fez aquele cara com o Tom Hanks, era ele um dog de Bordeaux. K9 alguma coisa, cão policial, eu lembro desse filme. Depois teve um outro cara que eu não lembro o nome dele, que fez com um pastor alemão também, super bacana o filme. Também era K9 alguma coisa, eu lembro também. Aí o pastor arranja um Doberman, uma namorada poodle. Uma namorada poodle. Lembro. É isso mesmo. Então, olha só, na verdade, nós temos a Lessie, nós temos o Rintintim, nós estamos falando de cães de raça que fizeram muito sucesso, né? Porém, de uns tempos para cá, teve esse trabalho da inversão de valores. E é isso que a gente está vivendo em vários âmbitos. E aí a gente tem que despertar, Nelson. O despertar agora, assim, a gente passou da hora. Então a gente agora não é mais... Cara, eu vou falar uma coisa esdrúxula, assim. Agora você tem que rezar. Você tem que rezar, velho. Tem que rezar muito. Você tem que todo dia ajoelhar e rezar. Ó, eu estava te falando do sindicato. Sindicato Nacional de Criadores de Animais.
O Sindicato de Criadores de Animais nasceu para unir todos os criadores de animais de todas as espécies. Agora, olha só, o sindicato não consegue crescer, porque na sinofilia, o criador entende que o sindicato tem dois pensamentos equivocados. Um é que o sindicato é um cartório. Não é um cartório. Cartório é a CBKC, cartório é a UCB, cartório é a sei lá mais o quê. A FCI é um cartório internacional de cães. Isso é um cartório. O que é cartório? O cara vai lá registrar, vai lá participar da exposição, papapá. Isso é o cartório. O sindicato é o sindicato patronal da classe do criador. Você cria carneiro, você vai lá. Ah, mas eu tenho a associação do criador de carneiro. Sim, mas não é o sindicato, é a associação, meu amigo. A associação é o cartório lá do carneiro. A CBKC é o cartório do cachorro. O sindicato é supra isso, está acima de tudo isso. E aí você, como criador, você tem que fortalecer o seu sindicato para você se defender dessas ações que estão acontecendo de todo lado. De proibir o e-collar, tá bom. O e-collar foi proibido, que é uma ferramenta do adestrador. Nós temos hoje a Federação Brasileira de Adestradores de Animais. Eu sou diretor da Secretaria de Exóticos e Silvestres. Mas tem lá, velho, caras do Malinois, do esporte, do ring esporte, do agility. Só que o adestrador não se filia, porque ele é um solitário. Ele trabalha sozinho, aquilo que eu te falei lá atrás. O cara é muito inseguro e ele tem medo de aprender com o outro. Então ele fica boa parte da vida dele profissional trabalhando sozinho, fazendo coisas da cabeça dele. Recentemente um cara se filiou na federação, ele me procurou. Perdão. Ele me procurou porque ele queria ajuda. Ele queria ajuda com os cães de rua. Eu falei, porra, que legal, velho, você ser federado, né? Legal, a gente vai te ajudar. E aí o cara falou assim, olha, aqui eu envolvo os tutores num trabalho. Eu falei, cara, Já começou mal. para. Aí o cara começou a me dar aula de adestramento para justificar o tutor. Ele falou, cara, deixa eu te explicar. O adestramento que você faz é arcaico. O meu adestramento envolve a família. E começou a contar uma história que eu contava lá há 30 anos, né? Há 30 anos que eu sempre falo, cara, eu não vou ficar treinando o seu cachorro se você não participar. Eu não vou ficar pegando o seu cachorro e andando com ele na rua. Aliás, eu estou aqui na casa do Flávio, cara, eu treino o pitbull do cara há 30 anos. Ele era moleque, eu já enchi o saco dele, cara. E ele tem os cachorros dele tudo educado, porque é ele que educa agora. Então, eu sempre falei isso, não adianta ficar treinando seu cachorro. Eu treinei um Golden de um mega empresário durante 4 anos. Aí, tipo, um dia o cara chegou pra mim, velho, já tava uns 3 anos treinando já. Mas eu treinava, pegava o cachorro, ia pra restaurante, botava o cachorro do lado de fora, entrava pra almoçar, eu passava o dia, eu ia treinar outro cachorro, levava ele junto. Aí um dia o cara encontrou comigo lá e falou, ô Wagner, quando é que eu vou poder andar com o meu cachorro solto? Eu falei, o dia que você fizer uma aula. Né? Porra, o dia que você fizer uma aula, velho, você vai sair andando com seu cachorro solto, cara, mas enquanto você não fizer a aula, você não vai. Então, esse menino começou a me dar uma aula de como eu deveria fazer as coisas, mas coisas que eu já faço há 30 anos. E eu falei para ele, cara, você está tendo um problema aí. Você está entrando num discurso ideológico. E você está dentro da federação, você tem que entender que você é que tem que se adaptar à federação, e não a federação que vai se adaptar a você. Então, pô, se você não é o pica das galáxias, bro, é chato falar isso pro cidadão, porque o cidadão tá sozinho, trabalhando sozinho, ele tá lá no dia a dia dele, ele tem vários clientes, ele tá ganhando dinheiro, ele é um profissional na cidade, respeitado. Aí quando você chega e fala para ele, meu, é que você já tá começando errado aí, você tá entrando na filosofia ideológica do protetor de animais. Então, muito provavelmente você não vai ter sucesso,
na sua empreitada. Por quê? Ao invés de você se filiou, você se federou, só que agora você não aceita a linguagem da federação. Se você não aceita a linguagem, você também não aceita a técnica. E se você pretende dar aula para os caras que estão há 1000 anos fazendo esse trabalho, cara, fica difícil. Eu não vou ajudar o cara. Aí eu passo o cara para o presidente da federação, falo, ó, velho, se vira aí. Dali, no dia seguinte o cara fala, porra, Wagner, você é foda, hein, meu? Aquele cara lá, mal mala, você me passou o cara, eu não consigo resolver as bagaças do cara. O cara chega para o presidente da federação e fala isso, cara, olha, é que você não está entendendo por que eu chamo de tutor, porque aqui eu envolvo, eu faço todo um trabalho bacana, fodidão, enquanto você é um pobre coitado, não sabe nada. Aí o cara fala assim, desculpa, amigo, eu tô aqui em Barcelona, fazendo um trabalho de assistência com cachorro e um dia você vai chegar aqui, né? Um dia você vai chegar aqui, mas por enquanto você vai ter que ficar aí na sua cidadezinha, dando cabeçada. Bom, aí você tem um adestrador que não se federa, você tem o criador que não se sindicaliza. E, cara, demora muito para você constituir uma entidade dessas. O E, outro ô, lado, Wagner, deixa eu só te perguntar, porque agora tu entrou num assunto que para mim é bem importante a gente abrir isso para a galera, que como isso aqui depois vai ser disponibilizado no YouTube, vai eternizar lá para todo mundo que for procurar assistir essa tua live. Como funciona, então, agora nem estava na espinha, na ideia, mas como funciona, porque eu acho que daí o sindicato se torna a ferramenta que a gente pode ter para se defender. Ele passa a ser uma instituição, ela tem valor jurídico para, né, representar enganjar uma classe. E como tu disse que é criador de tudo, a gente se torna muito maior do que qualquer coisa. Estou falando da gente porque eu me considero do lado de cá, tá? Eu não sou sindicalizado, não sou criador de nada, mas me considero do lado de cá, estou do lado do sindicato. Como funciona esse sindicato? Como é que é a inscrição, valores, taxas? Se tu puder explanar isso rapidamente, fica aqui o registro. Lembrando, tá, que a gente está num momento delicado, essas informações são válidas para a data da live. Pode ser que daqui 5 ou 10 anos, quando tu vai ver, alguma coisa tenha mudado. por isso eu não vou falar de valores. Por isso eu não vou falar de valores. Eu vou falar da prática. Quando o Ricardo Izar levou o seu projeto de lei Animal Não é Coisa para a Comissão de Meio Ambiente e Atividade Sustentável, quem foi lá no debate foram membros do sindicato e membros da federação. Então estava lá o Biratã Rabadan, que é o presidente da federação, estava lá o Guilherme Binger, que é do sindicato, que é do Sinca Xerimbabo, e eu, que sou diretor fundador do sindicato e sou diretor da parte de silvestres e exóticos da Federação Brasileira. Além de outras figuras que estavam lá também. Tinha advogado, tinha gente da CBKC. Quem estava lá era o corpo técnico. Quem foi lá debater foi o corpo técnico de entidades de classe. Na maioria, ou era do sindicato ou era da federação. Então, do lado de lá, o que os caras fazem? Ô, velho, o cara aluga um sítio, arrenda um sítio, mequetrefe, põe meia dúzia de cachorro e fala que é uma ONG. E o cara imediatamente vira autoridade. O cara vira autoridade, sem papel nenhum, sem entender nada do assunto. São eles que mais expõem os cães às intempéries, que mais expõem os cães à fome, que mais expõe os cães ao canibalismo. Você não tem canibalismo no criador. Um cachorro que vale 5 conto, você não deixa um cachorro comer o outro de 5 conto. Você tá louco, cara? Fazer um churrasco que vale 10 mil reais. Mas no abrigo... A hipocrisia desse povo me irrita, cara. Pô. Me irrita porque... Eu até comentei hoje, acho que foi hoje ou ontem, só desculpa eu te interromper grosseiramente, porque eu acho engraçado assim, ó. Se eu pegar o meu cachorro, jogar ele na rua, não quero mais, meu cachorro não vale nada, mordeu meu filho, vou me desfazer. Vou lá no cantinho e soltei ele na rua. Eu sou um criminoso, eu sou um lazarento, eu tenho que ser preso, morrer e ser espancado em praça pública. Mas se eu pegar esse mesmo cachorrinho, castrar e soltar ele de novo na rua para ele ser atropelado, pegar sarna, pegar bicheira, eu sou o salvador da pátria. Mas se tu castrar e soltar, pode. Agora, se tu soltar sem castrar, tu é um criminoso.
Nelson, aí eu chego e falo assim, quem que deixou isso acontecer? De hoje em diante não deixaremos mais. Essa Então, live será eternizada para as futuras gerações. aí você volta um pouquinho a live e eu falo assim, agora é só rezando. Sério? É. Deixa eu te explicar, velho. A gente tem um problema muito sério agora, que vai muito além dessa nossa conversa. Se você pegar e você for estudar as ONGs e quem patrocina as ONGs, você vai ver que a nossa batalha está perdida. Por quê? O que que o cara, quando invade a casa de alguém e rouba o cachorro da pessoa, o que que esse cara está implantando? Esse cara está implantando a merda do comunismo. Puta, esse cara só fala de comunismo, caralho, só fala de direita e esquerda. Ô, amigo, quem que é contra o direito à propriedade? É o capitalista? É o conservador que não respeita a propriedade? O MST é conservador? O MST é de direita? Não, ele é de esquerda. Ele tem nas suas bases ideológicas que a propriedade é do Estado, não é do cidadão, não é privado, não tem nada privado. O cachorro não tem dono, o cachorro tem tutor, que é temporário. Então hoje está na mão de uma família, amanhã está na mão de uma ONG. E está tudo certo. E eles ainda falam que animal não é coisa. Ah, mas você vai e come um boi, então você come o boi porque o boi é coisa. Ah, aí eu falei agora de uma coisa que é o target, que é o objetivo. O cara não está preocupado com o bem-estar, já falei isso lá atrás. O cara está preocupado com o faturamento. Esse faturamento ele pode ser em dinheiro, mas ele pode ser em poder. Então hoje vai um cara, entra na casa de uma família e tira de lá um pastor alemão. Porque alguém filmou o pai lá da família batendo no cachorro. Batendo de qualquer jeito. Não precisa ser muita coisa. Uma Não, senhorinha sim, perdeu um dois, rancho. três tapas ali, às vezes. Não, a Uma senhorinha. vassourada, Olha, antigamente, exato, uma vassourada. Antigamente a gente enrolava um rolo de jornal e batia no cachorro, porque o cachorro fazia Aham, xixi dentro de casa. E a gente aham. ensinava isso, né? Olha, para você não bater com o cachorro, pra você não dar um chute no cachorro, você pega um jornal, e o cara pegava o Estadão, né, cara? Que é aquele jornal, né? E batia no cachorro para corrigir. Aí a gente veio trazer. Eu me lembro assim, anos 90, você treinava cachorro com bolinha, petisco, cara. Neguinho já te olhava torto, os adestradores mais antigos já te olhavam e falavam, isso aí é um picareta, né? Olha o cara lá dando petisco pro cachorro, dando bolinha, ai, que esse cachorro vai virar viado, não sei o que, né? Os caras você sofria bullying, cara. E aí você começa. E hoje a gente tem técnicas assim, mega, né? Eu treino aves, não tem como você, nem como usar um colar eletrônico, nem nada. Você tem que usar só o gestual e a comida. E o petisco, você tem que trabalhar com o comportamento animal. Mas aí, voltando ao caminho que os caras estão traçando, é assim: o cachorro, então, virou o animal sagrado brasileiro. Ai, tudo bem, vai, puta, vamos deixar, porque tem cachorro, cara, que é o pug, que é um cachorrinho pequenininho, fofinho, molinho, só fica no sofá. Para o juiz de direito, não tem diferença entre um cachorro e um cavalo. Ele está mais distante ainda. Quanto mais distante, eu brinco muito com o cara da cidade, eu falo assim, cara, estou eu e você lá no pasto, aí eu olho lá na colina, lá tem uma meia dúzia de cavalos, eu falo, olha lá, tem um garanhão e 5 éguas. E o cara fala, meu, você é louco, como é que você sabe que é um garanhão e 5 éguas? Eu falo, cara, você não sabia a diferença de um garanhão para uma égua, é um problema muito sério, toma cuidado, né, cara? Você pode se machucar, né? Mas a gente sabe, né? Pelo andar, pela cabeça, pela musculatura, pela movimentação, pela atitude. É diferente a atitude de um garanhão para uma égua. Mas os caras não entendem isso. E o juiz entende muito menos. O juiz vem e olha, pô, peraí, você cria o cavalo como animal de estimação, você tem uma chacrinha e você chama e ele vem.
Aí você monta nele apelo ali, você dá uma galopada com ele ali você pula, um vai para um lado, outro vai para o outro, mas é igual o cachorro. Por que que eu vou dar direito para o cachorro e eu não vou dar direito para o cavalo? Faz sentido, Nelson? Faz Nenhum. sentido. Não, mas faz sentido. Se você pensar dessa forma distante, faz sentido. Para o juiz. Aí o juiz. Ah, sim, vai pro juiz, sim. Aí o juiz já fez essa comparação e já fechou isso. E qual é a diferença do cavalo para uma vaca leiteira? Um sitiante que tem 2, 3 vacas, cara, é a mimosa, a malhada e a mugida. Tem 3 vacas lá que ele chama, e a vaca vem. Ele Faltou bate a o balde. A estrela, é. Aí ele bate o balde, velho, e elas vêm tudo correndo. E ele fala, ah lá, vem a estrela, a malhada e a margosa. Sei lá, velho. Mas tem nome. Se tem nome, é animal de estimação. Qual que é a diferença do cachorro pro cavalo e pro boi? É a mesma coisa. Oba! Aonde nós chegamos? Na pecuária. Nós chegamos na pecuária. E aí, quando você confronta o Ricardo Izar, ele nega. Ele nega. Mas ele está fazendo esse jogo. E esse jogo, quem patrocina esse jogo? É geopolítica. Isso aí é técnica de mercado. Os Estados Unidos, a Europa subsidia o seu rebanho. Você cria uma vaca que ela dá prejuízo, mas os caras bancam a vaca que dá prejuízo. No Brasil tem que dar lucro. Aí o cara tem um problema. Ele tem um leite que custa $10 o litro e a gente tem um leite que custa 50 centavos de real o litro. Quase sempre muito melhor. E o cara não quer isso. Então o cara vem e começa a patrocinar a ONG começa a fazer esse barulho, começa a criar leis, e as leis vão cada vez mais restringindo os nossos direitos sobre esses animais. Vai chegar uma hora que vai ser proibido ter gado de corte. Você pode escrever. E isso é rápido. Por isso que eu estou te falando que agora a gente tem que rezar, velho. Porque a parte política, estamos fodidos. E como é que a gente freia isso? É que assim, ó, Wagner, eu queria que tu explicasse politicamente, que como eu falei, essa live vai ficar para a posteridade no YouTube. Porque eu não vou te mentir, sabe? Eu tinha essa live como a live que ia ser a live mais importante desse meu perfil, que ia ser a live de maior relevância que eu poderia deixar como legado na sinofilia, era ensinar a galera a se organizar e frear isso tudo. Cara, eu fui massivamente chato nos últimos 3, 4 dias divulgando essa nossa live. Mas tu não tem noção de como eu divulguei essa live, de como eu enfermei. Deve ter gente que está me odiando já. Hã? Fico feliz e assim, até peço desculpas porque me atrapalhei aí e não divulguei, cara. Não é essa a questão. Tu vai entender onde eu quero chegar. E o que eu acho engraçado é que, por exemplo, assim, ó, se eu chamar, por exemplo, a Luísa Mel para fazer uma live comigo, eu tenho certeza que a gente estoura 15, 20 mil pessoas assistindo. E os maiores interessados em assistir essa live de hoje não estão aqui. A gente está com 20 pessoas agora. Uhum. Então, para mim, acho que a maior barreira que a gente tem hoje não é política, não é nada, é essa mentalidade que tu comentou no início do individualismo. O cara não consegue abraçar uma causa, o cara não consegue focar numa causa. Teve uma porrada de criador que eu mandei e os caras nem sequer compartilharam, nem sequer divulgaram, nem sequer vieram, entendeu? E aí, quando eles perderem, entendeu? Quando eles deixarem de ter o direito, porque a gente acha que não vai acontecer. Mas é como eu disse, eu encerrei a Federação Catarinense de Pit Gamers porque o Pitbull foi proibido em Santa Catarina. Na época eu estava na presidência. E eu vou fazer o quê? Se não pode ter o cachorro, não pode fazer nada com o cachorro, não pode divulgar o cachorro, não pode... Vai fazer o quê? Entendeu? Só que a galera não está entendendo. Hoje, os adestradores do Rio de Janeiro e de Blumenau não podem usar o colar eletrônico nem a carrana, no caso de Blumenau. Já tem se digitar na internet aí, ó, raça proibida, lei para proibir a raça. Vejam quantos municípios e estados no Brasil hoje estão querendo proibir o pitbull e alguns vão mais além alegando Rottweiler, Doberman, Mastim napolitanos e cães de grande porte. Depois digitem vocês mesmos, para vocês verem. Então eu acho, de verdade mesmo, dando agora um puxão de orelha geral, que o que falta para nós é engajamento. Ó, eu falei certo agora, Wagner.
Engajamento, engajamento. É. Engajamento. Ah, Porque nós dois estamos aqui agora, o meu perfil é muito pequeno, mas eu tenho 500 pessoas no perfil e mandei acho que para quase 500 essa live. Se a gente tivesse pelo menos 100 aqui, pelo menos 100, eu ia dizer, pô, a galera tá empenhada. Aí tem mais o teu lado, que também tem uma galera que também que é desse nosso lado. Não tá aqui como a gente tá vendo. Agora, se fosse a Luísa Mel, eu já tinha batido 15, 20 mil pessoas assistindo. cara, então, as pessoas não se federam e não se sindicalizam. Aí, puta, cara, eu vim para São Paulo por conta do passaporte nazifascista. Amanhã a gente vai para a porta da Lespe para fazer valer o projeto de lei Bruno Graff. O projeto de lei Bruno Graff vem da morte do Bruno Graff, aí de Santa Catarina, filho da dona Arlene Ferrari Graff. Ele morreu uma semana depois de tomar a picadinha. Ah, eu vi os vídeos dessa mãe na Assembleia. Eu fiz uma live com ela e os caras derrubaram o meu canal do YouTube porque disseram que é fake news. E agora ela conseguiu provar, ela levou ao laboratório e provou que o filho teve uma miocardite consequência da picadinha. A gente não pode nem falar o nome do negócio. E eu vim aqui para isso. Só que, cara, as pessoas que vêm comigo, eles são criadores, são adestradores. E toda vez que eu vou fazer uma ação que não é pessoal, eu peço dinheiro pra galera. Cara, para levantar R$ 1.000. É assim, uma semana implorando. Meu, me manda R$ 10, manda R$ 20. Cara, é um custo. Eu tenho muita sorte que eu tenho assim uma meia dúzia de amigos abonados que falam assim, mas não vai lá, velho. Tô aqui um dinheirinho, vai lá. Mas eu falo assim, pô, mas são sempre os mesmos, cara. São 6 caras, são 10 caras que me ajudam. Tinha que ser 100, 200, porque aí entra nessa história que você falou. Vai uma figura, rouba o cachorro de uma criança, vem na internet, chora e faz essas quantias que nós estamos falando aqui, que demora 10 dias, em 1 hora. Uhum. É o Essa tal do figura. engajamento que a gente não tem. É, é. Cara, mas então, é complicado isso, porque a figura lá que consegue fazer isso, ela mente descaradamente. E a gente, como nós somos conservadores, a gente não tem esse desapego com a verdade. A gente fica assim, a gente tem muito pudor, né, cara? E eu falo, pô, eu tenho meu nome a zelar, e a gente fica preso nessa história. Já o lado de lá não tá nem aí, velho. Eles estão ganhando dinheiro. Até assim, ó. Não vale nem a gente pensar, não, mas ele vive do Pix. Não vive do Pix, porque a grana vem de outro lugar, vem de cima. Os caras pegam vira-lata lá, tomam umas pancadas lá no Carrefour. Aí os caras juntam, falam mal do Carrefour, começa a ligar no saque do Carrefour, enche o saco do Carrefour, depois vai lá e pede patrocínio. E quando os caras começam a patrocinar, eles começam a tratar o Carrefour. Olha, o Carrefour tem consciência, o Carrefour está pagando uma grana para uma ONG para cuidar dos animais, e aí tem 20 animais que são sustentados pelo Carrefour. Quando você vai ver, um vira-lata custa R$ 1.500 por mês. Pô, você sabe que um cachorro custa 200 conto por mês, cara. Se for um vira-lata, então, e for em quantidade, isso cai para 100 conto, 50 conto. Mas os caras fazem esse jogo. E esse jogo é uma formulinha. É uma formulinha, não tem novidade. É a mesma coisa. Ó, quantos nós temos? São 50 pessoas, mas 50 pessoas engajadas, 50 pessoas ativistas profissionais. Tanto que os caras não trabalham. Os caras ganham. Aí o cara liga. Pensa bem, você tem 5 pessoas. Você tem 50 pessoas que fazem isso. Você fala assim, ó, cada um vai ligar 5 vezes para... Qual que é a nova agora? A Latam. A Latam, na sua história, perdeu 2 cães. A Luzia Hell, num transporte que ela chama de resgate, mata 2. Em um transporte. Ninguém fala nada. Ai, não. Os cães já estavam sofrendo, porque tem toda uma narrativa pelaquela galera. E aí, meu, eles fazem a mesma. Agora a Latam contratou a Ampara.
Cara, Ampara é a mesma coisa, velho. Não tem aquela técnica, não tem know-how, sabe? Tem histórico de várias falhas, assim, não vamos ficar, nós não vamos nos apegar a isso, mas tem várias falhas técnicas. Por quê? Porque não são profissionais. Não são profissionais. Nós temos agora o lance da caça. O Ricardo Izar colocou lá um cervo da Flórida. Tá vendo? Eles caçam esse cervo. Esse cervo estava em extinção. Quando começaram a caçar esse cervo, esse cervo começou a se multiplicar. E hoje é assim, 10 vezes, 30, 100 vezes mais na sua população do que era antes da caça. Porque a caça começa a desenvolver técnicas. Para você ter a caça, você começa a desenvolver técnicas para ter a caça. Se você caça alce, a extinção do alce não te serve. Percebe? Não te serve, cara, se você vai caçar alce. O alce é um animal nativo lá do norte dos Estados Unidos. Você tem que usar técnicas de preservação para ter animais em quantidade para você abrir uma temporada de caça. No caso do javali em específico, aproveitar aqui a deixa, nós temos uma perda do controle de populações de javali. É outra história. Esse aí é um animal exótico que você tem que aumentar o número de caçadores para poder competir com o bicho, porque nós estamos perdendo, já há algumas décadas, essa luta contra o javali. Então, o Nelson Barbudo está lá com um projeto de lei para regularizar a caça. Não é para liberar. Eu até brinquei com um cara hoje, falei assim, então tá, o cara quer liberar a caça, então liberou a caça, eu vou lá na loja, compro um arco e flecha e saio para caçar, é isso? Eu posso fazer isso? Não, não pode. Para você fazer isso, você tem que passar... Inclusive, Wagner, aproveitando... Tem cachorro na brincadeira. Se um dia tu for fazer uma live, conhecer alguém que faça uma live nesse assunto, ou que queira um dia estabelecer... Eu tenho um projeto de desenvolvimento de caça no Brasil que eu usaria como TCC hoje, se eu voltasse a concluir o curso, que, cara, solucionaria os problemas da humanidade no Brasil. Ele seria autorregulatório, como é que se diz, controlável, não ia precisar de órgão ambiental, não ia precisar de denúncia, não ia precisar de nada muito miraculoso onde o Estado precisasse ser efetivo. Então, se um dia tiver um gancho, me puxa para um papo desse aí, que eu queria muito apresentar isso, porque, cara, eu não me vejo mais desenvolvendo, não acredito mais que eu volte a concluir meu curso e apresentar isso como TCC, mas eu gostaria de tornar isso público, entendeu? Para que alguém tivesse disposição e vitalidade e dissesse, não, a ideia é boa, vou abraçar. E tentasse tocar para frente. Então, se um dia tiver oportunidade... Isso aí eu te apresento o Rafael Salerno, que é o cara que manja muito, que sabe muito, e que tem a maior comunidade da caça do javali no Brasil, que é o Aqui Tem Javali. Eu falo de caça em geral, até da nossa fauna. Então, mas a caça, ela é geral, mas a base é o javali. Hoje, nós temos uma necessidade do controle do javali, porque o javali compete com espécies nativas. Então ele está prejudicando de forma contundente e significativa a nossa fauna. Sim, é que eu divido assim, ó. A caça da nossa, eu digo caça é a nossa fauna esportiva. Seria uma ferramenta de preservação e seria o projeto que eu gostaria de apresentar. E o javali, eu já nem falo caça, eu falo extermínio. Entendeu? Para mim o javali tem que ser exterminado. Tem que caçar para mim é uma coisa... Não, pra mim tinha que ser devagar de tonelada, assim, amontoado, tipo, tinha que ser liberado, faz armadilha em casa, sítio, mata de rodo. Tinha que ser livre isso aí. Então, mas essa nossa visão, o lado de lá, mesmo sabendo que tecnicamente nós estamos corretos, eles vão fazer um proselitismo. Olha o que esses caras estão falando, esses caras querem o extermínio de uma espécie, pobrezinho do javali. Até encontrar um javali, né? Até encontrar um javali. Você tá lá na roça. Hoje eu vim no ônibus com o Kaki. A gente conversando e falou, cara, e outro dia eu tava lá na minha horta lá e apareceu o javali, velho. Eu dei uma olhada pro cachação lá, ele veio, deu uma cabeçada no alambrado, porra, me borrei todo, velho. Eu falei, vou morrer. Aí o bicho bateu... E depois saiu correndo, foi embora. Ele falou, pô, sorte que não resolveu
finalizar, né, cara? Ele só quis me dar, ele só quis me borrar mesmo. Foi para cima, tomei um susto ali, caí sentado lá no meio da horta e ele foi embora. Então, mas a gente sabe que em outros países esses animais estão invadindo a cidade e atacam as pessoas, tal. Mas eu acho que o maior problema mesmo é a competição com a fauna silvestre, né? Se a gente já tem problema. E é interessante, essas pessoas que são contra também porque nós utilizamos cães. Ah, eles utilizam cachorro para caçar o javali. Cara, não tem ideia do que está falando, porque. Mas como é que o cachorro sabe que ao invés de pegar o javali, como é que ele não vai pegar uma anta? Pô, você que é uma anta, que não sabe, fica falando demais. Não passe na frente desse cachorro. Vai te morder. Porque, porra, ele sabe a diferença. Ele não caça galinha do quintal, ele caça, mas caça javali, velho. E outra. Mas assim, coloca... ó, Wagner, como eu disse, eu tô agora nessa questão mais política. Foi coisa de uma semana atrás que eu me enlouqueci quando fiquei sabendo do colar eletrônico. Daí eu fiquei muito brabo, sabe? Do colar eletrônico e do Prolong lá. Não, eu me revoltei, cara, porque eu digo, gente, já me proibiram as orelhas do meu cachorro. Eu tô pé da vida, porque agora minha cachorrinha vai ter que ficar orelhudo. Tô muito brabo com isso, entendeu? Mas o que eu acho, assim, que eu comecei a fazer a leitura, cara, que eu acho que o nosso lado precisa mesmo entender, é assim, até a próxima pergunta que eu vou te fazer ali, que eu deixei separado, que o pessoal abrir caixinha de pergunta, o pessoal foi mandando. Eu acho que falta, do nosso lado, acabar com a vaidade. Isso, para mim, é uma coisa que eu enxergo desde os últimos 15, 16 anos, quando eu saí da sinofilia, continua a mesma ladainha. E a teoria que eu desenvolvi é que o problema do criador de cachorro é que ele é um criador. Então ele se sente um mini-deus. Então, porque eu estou criando algo perfeito. E tem dois criadores, Deus e eu, né? Então, se o cara do lado também está criando, é Deus contra Deus, uma guerra de deuses, entendeu? E aí, é aquilo que eu estava te falando, essa é a minha teoria do ego, entendeu? Que os caras deixam subir. Então, o que eu fico chateado é isso, é que nos falta união, coisa que do lado deles não falta. Eles podem se odiar, se matar, se brigar entre si, mas na hora de ir lá na frente chorar e dizer vamos salvar os animais, vem todo mundo. Que é aquilo que eu falei para ti, né? A gente está era para estar... eu esperava, né, uma visualização muito maior, mais participantes. Aí, outra questão. Eu acho que nos falta, a gente tem que aprender a sair da bolha. A gente precisa de uma estratégia midiática para sair da bolha. A gente tem que chegar na mesma proporção e força que os protelocos chegam nos leigos. Nos leigos. Por exemplo, eu até falei numa live, eu estou aproveitando a oportunidade que eu quero que essa live, como disse, ela vai ficar guardada, que surja bate-papo no futuro. Eu comecei a frequentar cachorródromo. Coisa de um mês atrás, quando eu comecei a levar meus cachorros para os cachorros, 2, 3 meses, alguma coisa assim. E, cara, lá é o pior lugar do mundo para quem entende de cachorro ir. Mas é onde está a maior necessidade do cara que entende de cachorro estar. Porque é lá que ele vai catequizar índio. Por exemplo, eu consegui fazer alguns amigos no cachorródromo que me olhavam de cara feia quando eu entrava de enforcador, quer dizer, de colar de elos. Na verdade, é uma guia unificada. Quando eu entrava com a guia unificada. O que eu fazia? Eu entrava, não deixava meu cachorro solto, fazia primeiro ele prestar atenção em mim, ele se dispersava muito rápido, aí soltava, se eu chamasse, não obedecia, botava de novo a guia, forçava, trazia de volta, até ele se conectar comigo de novo, se acalmar um pouquinho, aí soltava, chamava umas 2 vezes, ele voltava, eu digo, beleza, tá tudo certo, tá prestando atenção. O pessoal lá dentro me odiava, ficava com uma cara tipo, olha que cara escroto. Mas com o tempo, fui conversando, batendo um papo, tem gente que me segue lá do cachorródromo hoje. Gente que no começo me olhava com uma cara meio estranha. Então eu acho que a gente precisa sair da nossa bolha e começar a chegar nessa galera. E aí eu acho que a gente tem que pensar, como eu disse, a gente tem que pensar em algum midiático, sabe? Eu não sei. Agora a ideia é que tem que... Agora, eu acho assim, a gente tem que se filiar, tem que se federar, tem que se sindicalizar, porque a briga é política. Então nós temos que eleger algumas pessoas. A gente tem que ter essa visão, a gente tem, porque a lei é feita pelo legislador. Quem é o legislador? O legislador é o vereador, o deputado estadual e o deputado federal. Esses caras é que criam as leis. E hoje, só o lado de lá é que elege.
todos os caras que estão eleitos da causa animal e os próximos candidatos são do lado de lá. E vem uma enxurrada, né? E vem uma enxurrada. O Felipe Beccari, que é vereador de São Paulo, ele disse uma coisa, cara, ele é maroto, né? Ele falou o seguinte, ele tem frases ótimas para a gente ficar atento. Uma frase dele é, se não resgatar, não entra dinheiro. Essa é uma frase bacana. Se ele não pegar um vira-lata na rua, não entra dinheiro. E isso aí é antigo. Eu já ouvi isso aí de neguinho morto de fome. Pegar e falar assim, gente, eu preciso pegar um cachorro na rua porque eu preciso pagar as contas, eu tô com a luz atrasada, papapá, eu tenho que pegar um cachorro na rua. E o cara pega o cachorro na rua, às vezes é até o mesmo. Ele pega o cachorro lá do bairro, é o Totó. Ele pega o Totó, vem pra internet, pede dinheiro, aí ele solta o Totó. Dali um mês, ele precisa de dinheiro, ele vai lá e pega o Totó de novo, cara. Então a gente precisa primeiro entender que é política, sim. Se a gente ficar, porque política é ruim, porque política não sei o quê, eu odeio política. A gente que odeia política, a gente é comandado por quem adora política. E ô Wagner, aproveitando isso que está falando, a gente se organizar em relação a deputados e legislador, acabou de ser feita uma pergunta, eu nunca interrompo o entrevistado para as perguntas e comentários, mas é uma pergunta muito importante que ninguém tinha feito, até quero te fazer. Nós, do nosso lado, tem uma lista, algum lugar onde a gente possa ter acesso a pessoas que realmente têm a mesma ideologia que a nossa e que estejam pleitando chegar a algum lugar do legislativo? Ó, eu acho assim, não tem uma lista, porque agora ninguém pode ser candidato. Eu não posso dizer que agora eu sou candidato, porque se eu falar que eu sou candidato, eu estou em campanha. Não pode, ninguém pode fazer campanha agora. Então você começar a consultar as bases, conversar com aquelas pessoas que têm um entendimento, que têm uma capacidade de comunicação, identificar essas pessoas e começar a apoiar essas pessoas. E apoiar, inclusive, financeiramente. Falei aqui, cara, para sair de Santa Cruz das Palmeiras e vir para São Paulo, velho, eu tenho que vir na fé. Se eu gastar mais aqui, vai faltar ração em casa. E o que eu te falei, o lado de lá já não tem esse problema. O lado de lá tem grana internacional entrando. E aquilo que eu te falei, o Pix é só o engajamento. Porque a grana mesmo, velho, vem do exterior mesmo, dos grandes capitalistas. Então, a gente, para lutar contra esses grandes capitalistas, a gente tem, sim, que botar muito dinheiro no negócio. Então, os empresários, os criadores de sucesso, todos esses caras que têm um sucesso financeiro, eles têm que abrir os olhos, cara, e começar a financiar uma galera. E aí a gente é simples achar. É só a gente estar aqui na internet conversando, você vai vendo quem que é quem. Você é um cara influente, você é uma referência. Rapaz, meu perfil é desse tamanho, mano. Mas, cara, então você vai ser vereador. Você entendeu? Não, eu tenho gente pra caramba. O Kleber, do comportamento lá, o cara tem 1 milhão de seguidores. Ele tem que ser deputado federal, velho. Percebe? Entendi, então a gente tem que sair do... se envolver, né? Tem que parar com esse pudor. Eu não vou ser político. Porra, velho, se você não for político, quem que vai ser, mano? Os caras de lá. O delegado... É como tu disse, quem não tem pudor vai. Quem não tem escrúpulo vai. E o poder não tem vácuo. O poder não tem vácuo, velho. Você deu uma brecha, o cara, toma o espaço. O delegado, eu brigo com o delegado Laiola, lá de Curitiba, né? Brigo com ele direto, porque eu vejo o que ele faz com muita clareza. Ele tira cachorro dos outros. Aí ele leva para a clínica do amigo e aquela coisa vai funcionando, aquela mesma ciranda. Eu falei o ano passado, delegado, você vai ser candidato, por isso que você faz essas palhaçadas, por isso que você patrocina, o cara banca, o cara põe dinheiro nos vídeos que ele faz, das cagadas que ele faz. Pronto, já vou ganhar outro processo, já, falando que ele faz cagada. Mas enfim, o cara faz a cagada, ainda mostra a cagada na internet, mas o cara é delegado, ele tem um político lá que apoia, tudo bem que de vez em quando o político que apoia ele vai preso. Mas e daí? A galera não quer nem saber.
Ah, mas a vereadora foi presa, mas ela cuida dos animais. Pô, velho, bandida, cara. Foi presa porque é bandida, porra. Mas eles não se importam. Não tem esse pudor de conservador. Agora eu sei que o delegado vai sair para deputado federal. Ele não está fazendo campanha ainda. Ele está fazendo campanha desde o ano passado. Só que está fazendo low profile, né? O cara está fazendo devagarinho. Sim, ele está chamando os holofotes para si. Velho. Então ele vai ser candidato a deputado federal. Então a gente vai ter mais um deputado federal contra a criação, contra as técnicas de adestramento. E nós estamos aí, cara, engatinhando, se rastejando, na verdade. E me diga uma coisa, Wagner, porque eu achei, de tudo que a gente conversou até agora, a única ferramenta que me pareceu mais cabível é o sindicato, a federação, né? Como faz para se associar ao sindicato? Como é que é? É uma mensalidade, é uma anuidade? Tu ganha um certificado? Quais são os benefícios? Como é que funciona? Vamos explicar para a galera. As duas entidades têm uma representatividade jurídica. Então, assim, se você for fazer alguma ação a nível nacional, essas entidades elas são a ferramenta, elas são o caminho. Se você precisa de um corpo técnico, você tem um corpo técnico ali, não que eles vão te dar. Ninguém vai te dar nada, velho, esquece. Por exemplo, os caras me procuraram, eu tenho um advogado aqui. Eu falei, beleza, velho. A gente tem um advogado do sindicato, mas o meu advogado, o advogado do sindicato, vai orientar o seu advogado. Porque o seu advogado tem que ser da sua cidade, ele tem que morar aí perto e tal. O advogado do sindicato é o expert nessa questão animal, mas ele vai só orientar o seu advogado, ele não vai fazer o trabalho do seu advogado. Tanto faz a federação quanto o sindicato. Então você tem que... As mensalidades são irrisórias, cara. É anualidade. Hoje acho que o sindicato é R$250, a federação 180 por ano. É ridículo. Gente, pelo amor de Deus, hein, gente? Eu que nem crio, que estou pensando em me filiar já. Mas você cria. Na verdade, você cria. Qualquer coisa que você tem aí, você cria. Você pode entrar lá, eu sou proprietário de um cachorro e eu quero criar. Não é? Você pode ser um colaborador. Entendeu? Sim. Não, eu falo brincando porque realmente é um valor muito irrisório, não faz... Nossa, não tem cabimento a galera não participar, não... Mas eu confesso para ti, Wagner, que eu sempre digo, eu sou o caudilho das causas perdidas, sabe? Quando eu era mais novo, me empenhei na época, tinha lá umas rixas entre o pessoal do surf e do bodyboard, eu fui surfar de bodyboard, aí depois tinha do pitbull, eu fui criar pitbull, ter pitbull, daí agora fui para os cão de guarda, e aí eu vejo... Eu sempre digo, eu sou o caudilho das causas perdidas. E hoje me deixou muito triste, sabe? Mas eu acho que sim, cara, a gente precisa realmente se filiar ao sindicato, como tu disse, por ser hoje a entidade, né, que representa isso. E esse sindicato, vocês conseguem, por exemplo, formar, vamos ser uma confederação com tudo? Como tu disse ali, por exemplo, agora veio um lapso de ideia aqui. Como tu disse, tem a Associação do Criador do Pastor Alemão, a Associação dos Criadores de Gado Zebu, a Associação dos Criadores de Cavalo Crioulo, a Associação dos Cavalos de Manga Larga, a Associação dos Periquito Rosa de Rabo Roxo, e tem tudo que é tipo de federação no Brasil. Não teria como a gente conseguir, através de uma nova entidade, ou sei lá, só se comunicando, compactar cada presidente de federação de criador hoje, para que a gente tivesse essa força, quando tiver uma questão política, começa a chegar lá, por exemplo... tá aqui, todos os nossos filiados. O cavalo crioulo tem 1 milhão de filiados, o periquito tem 100 mil filiados, os cachorros de pastor alemão tem 200 mil filiados. Somando, nós somos tantos milhões de brasileiros filiados e a nossa opinião é 2 pontos. Não tem como tentar fazer uma coisa desse tipo? Sim, cara, isso aí é uma coisa... nós temos representantes da CBKC, por exemplo, dentro da federação, do sindicato. Nós temos praticantes de vários esportes sinófilos dentro da federação. O cara é adestrador, está lá dentro. Se ele quiser trazer a entidade, ele pode simplesmente fazer uma parceria com as entidades. O membro do Cavalo Crioulo tem um desconto lá para se sindicalizar. O clube, a gente não vai cobrar do clube. O clube é parceiro. Mas o indivíduo... porque é justamente essa ideia que me veio, sabe? Era a gente começar a articular agora... a partir desse lapso que me deu, por exemplo, o sindicato vai ligar lá para a BCC. Oi, gurizada, tudo bom? Você sabe que está acontecendo isso, vamos fazer uma parceria, quando precisar, vocês vão com nós? Vamos. Liga para o do periquito. Tudo bom?
tá acontecendo isso e isso, quando precisar, vocês topam ir junto pra gente defender nossas coisas? Fecho. E aí vamos tudo junto. Porque agora que me veio essa ideia, que se a gente começar a juntar cada associação que está dispersa numa única célula, a gente se torna gigantesco. Que como vocês pegam a criação de tudo, entendeu? Eu falei, caralho, velho, agora... Pô, fechou, só agora conseguimos responder a pergunta de 1 milhão. Não, a ideia sempre foi essa, entendeu? Mas quais são os obstáculos? Você tem a Federação Ornitológica Brasileira, aí você tem lá um cidadão lá que... eu lutei minha vida toda para ter o direito da federação e papapá, e o cara não entra para o sindicato. Porque ele conseguiu junto lá com o deputado. Aí o sindicato vem e consegue uma outra etapa. Aí ele não tem os louros daquela ação, né? E a gente está no ego aí, de novo, né? Então, isso quer dizer, a vaidade. Tem que quebrar isso aí, e só quebra quando a água bate na bunda, velho. Mas eu vou ser honesto, Wagner, eu acho que quando bate é tarde demais. Eu tomei uma facada nas costas, nem vi de onde veio. Quando eu vi, o cara chegou lá e disse, proibido pitbull, tchau e benção. Aí eu falei, e agora? Pronto, acabou a federação. Proibido o galgo aí no sul. Aham. E assim eles vão, cara. É proibido um cão lebreiro caçar lebre. Não, pior que assim. O bem-estar foi pro cacete. Tá, outra pergunta aqui, Wagner. Uma lei dessa foi aprovada. Está proibido o colar eletrônico. Existe alguma maneira de a gente retroceder isso através de uma nova lei que libere? Ou uma vez que foi feito, tchau e benção, chora? Não, você pode questionar, inclusive, a lei, né? Porque, por exemplo, a lei de maus tratos. Você vai lá e regulamenta a lei. O que são os maus tratos? Como é que são os maus tratos? Quem que determina? Quem que fiscaliza? Você consegue inverter isso. Mas maus tratos tem que ser fiscalizado por um veterinário. O veterinário tem que ter conhecimento etológico, tem que ter um adestrador na equipe. Enfim, você vai engrossando é o poder. Você tem que ocupar o poder. Então, assim, se a gente elege vereadores, deputados estaduais, deputados federais, você tem condições de criar novas leis. Você falou do freio de ouro. Freio de ouro é patrimônio histórico, patrimônio cultural. Tem um projeto de lei do deputado federal Paulo Benston que reconhece a criação de animais como patrimônio cultural, o que faz muito sentido, porque nós sempre criamos. Era a próxima pergunta a te fazer. Como que a gente pode proceder para a gente criar leis ao nosso favor? Por exemplo, até foi comentado aqui em relação à regulamentação. Quanto à regulamentação, o Wagner, já vou abrir para o Wagner responder, porque a live é para ele, né? Eu só quero dar esse parentezinho, que eu acho muito perigoso, às vezes, não falar o que a gente pensa. Eu sou um cara que eu tenho muito problema com regulamentação. Porque tudo que o Estado põe à mão, ele estraga. Porque quando é para ele fazer, é o que a gente está discutindo desde o início da live. Não são as pessoas certas, competentes que vão fazer. Aí quem vai regulamentar é quem tem mais força ou mais barulho, e aí é um problema. Por exemplo, criar cachorro. Hoje todo mundo cria, por isso que eu sou a favor da liberdade. Para mim, eu sou a favor da bagunça, da zona. Cria todo mundo como quiser e o mercado seleciona. No momento que tu disser assim, não, mas precisamos regulamentar, já era. E deve começar, não, só pode quem tem tantos anos, para vender é castrado, só o cara que tem o curso não sei das quantas, da entidade não sei das quantas, aí começa as panelinhas protecionistas, e aí todo mundo toma onde a galinha toma. Eu tenho muito medo de regulamentação. Então, porque você falou uma coisa importante, eu sempre falo, quem regulamenta é o mercado. Você pode, vamos proibir a criação de animais silvestres. Beleza. Você vai prestigiar o mercado negro. Exatamente. O mercado negro vai crescer assim assustadoramente. Por que o Barbudo quer regulamentar a caça? Porque a caça já existe e ela é ilegal. Ela é feita de qualquer jeito. Quando você regulamenta, você cria regras. E essas regras, sim, se autorregulamentam, se fiscalizam.
Quando você faz lá, é o pitbull, velho. Pitbull é perigo, cara. Tá sem focinheira, meu Deus. Ixi, mano. Ó. Então, cara, o clube, o que que o clube faz? O clube educa. O clube está educando o mercado. Quando você vai para exposição, quando você pratica esporte com cães, você está educando o público. Aí os caras vêm e proíbem o esporte. E aí os caras mantêm o público ignorante. E aí, quando você vai competir no mercado, você perde. O seu cachorro custa 2.000 e o do vizinho custa 1.000. O teu custa 2.000 porque você adestra, porque você pratica esporte, porque você seleciona e custa mais caro. E o cara do lado não faz nada disso, vende uma porcaria mais barato. Agora, o público não está educado para pagar 2.000. O público vai lá no de 1.000 e ainda pede para pagar 500. E o cara acaba vendendo, né? E aí a casa cai. Então, a gente precisa ocupar o poder para que a gente tenha condições de educar as pessoas, para que as pessoas que constituem o mercado façam uma regulamentação positiva, que prestigie o bem-estar, a conservação e a qualidade. É isso. Entendi. Deixa eu ver se eu respondi aqui, então. A lei pode ser. Outra perguntinha aqui, acho que vai ser a última, que a gente já estourou teu tempo, não quero te abusar aí, que tá cansado. Irmão, eu passei aqui, eu digo, mas vou deixar que tá tão bom, vamos fazer de louco. É a última, prometo, Wagner. Eu queria ver o seguinte, assim, ó, quais são as tuas perspectivas de futuro, por exemplo? Tu acha, sim, que existe uma eminente ameaça à proibição de criação, por exemplo, de determinadas raças ou de raças, porque a gente vê muito não compre, adote, cachorras não são... Como é que é? Gigolô de cachorro, essas coisas. A gente vê muito esses termos do lado de lá. E, no caso, o que tu acha, foi a pergunta de um criador, dessas regulamentações que surgem, que alguns protelocos, como eu digo, em cima do muro, falam, por exemplo, assim, tudo bem criar, mas só pode vender cachorro castrado e inteiro só para quem vai ser criador. São essas duas perguntas que eu te faço. Qual a tua perspectiva de futuro, se é algo iminente e perigoso, e a tua opinião sobre as regulamentações de criação? Então, vamos falar da Europa. A Europa começou a apertar, começou a exigir um monte de coisa. Então, hoje, se você quer comprar um bom cachorro, você vai para o leste europeu. Você vai lá para a Bielorrússia, você vai lá para a China, e você compra um excelente cachorro. Só muda de mão, porque quem gosta vai fazer. Quem gosta vai fazer. Então, assim, eu quero criar cachorro de excelência. Não está dando para criar no Brasil, eu vou para a Argentina, vou para o Paraguai, vou criar lá. Vou para a Venezuela, que agora não tem mais cachorro. Eu não ia criar na Venezuela, ia ter muito prejuízo. Né? Criar cachorro gordo lá, não, criar cachorro gordo lá tu fica rico. Então, velho, essa regulamentação assim excessiva, ela é irracional, feita por pessoas que não entendem. Os caras que entendem vão migrar, velho, vão migrar e vão fazer. É triste porque você está tirando o emprego do brasileiro, você está tirando o mercado, você está tirando uma atividade. E essa atividade ela traz um monte de coisa, ela promove o bem-estar. E aí, quando você vai criar lá em outro país, talvez você não precise promover tanto bem-estar. Tá brigando com você. Olha o dono lá brigando, mal sato, vou ligar para a Luísa Mel. Velho, o que mais, cara? Agora eu tô no bico do corpo mesmo. A Kali tá usando assim, ela sabe que eu tô cansado, tô no chão. Vamos encerrar, realmente passou bastante teu horário. Eu dei uma de João sem braço, que o papo tava bom, eu fui deixando. Cara, eu queria te agradecer de coração mesmo por tu ter se disponibilizado, apesar de toda a tua correria, teu cansaço. Cara, foi muito importante para mim tu ter participado dessa live. Eu agradeço de coração. E quero deixar registrado, porque vai subir pro YouTube a live. O negócio é o seguinte, pessoal, vocês viram como o Wagner falou, a importância que a gente tem que ter. Todos, não importa, eu odeio esse gordo barbudo, eu odeio o outro barbudo que não é gordo. Entendeu? Não importa se vocês não gostam de quem está à frente ou de 2 ou 3 que estão lá. Mas se a causa defendida por essas pessoas, escrotas ou não,
for de teu benefício, se filia ao sindicato, às entidades que são protetoras dos teus interesses, entendeu, gente? E é importante, porque é o que a gente falou a live inteira. O lado de lá tem poder financeiro, representatividade e barulho. A gente não tem nada a não ser ego, egoísmo e mesquinharia. Essa é a minha visão. É verdade, é verdade. Então, para quem está assistindo, segue Wagner Ávila, underline, tem um underline, né? Agora é o seguinte, se você não escrever Wagner Ávila, underline oficial, não aparece o meu perfil. Eu sou censurado. Eu tentei te citar, na coisa não apareceu. Se tu olhar na postagem que eu fiz no meu feed, tá lá, @Wagner Ávila, tá assim, oficial, e não deixou citar. Não apareceu o link direto para ir pro teu perfil, não apareceu. Porque tudo que eu publico é fake news, ou é fake news, ou é bullying, ou é discurso de ódio. Bom, mas então tá, galera, ó, no perfil do Projeto Bandog, tudo junto, um dos caras que eu sigo é o Wagner Ávila. Entra no perfil, procura lá Wagner Ávila, vai achar o perfil dele, se inscreve, passa a seguir. Quem está assistindo e não gosta de cachorro de trabalho, gosta de cachorro de guarda, não conhece o conceito Bandog, passa a seguir o nosso perfil e deixa eu despedir para o coitado Wagner descansar, que amanhã ele é braba. Amanhã tem briga lá na Lesp, na Assembleia Legislativa, vamos lá brigar pela lei Bruno Graff, que proíbe o transporte nazifascista, que discrimina as pessoas que não estão devidamente picadas, que se recusam a ser cobaia. Eu estou enrolando a língua, velho. Não, pode desligar que eu encerro aqui agora, vai. Pode desligar que eu vou encerrar aqui para não precisar editar depois. Abraço, meu velho. Tudo de bom, sucesso. Deus abençoe. Amém. Galera, então vocês que estão aqui no finalzinho, mais uma vez, como de praxe, muito obrigado por vocês terem assistido. Eu fico feliz, de verdade, por vocês terem prestigiado aqui o nosso entrevistado, o Wagner. O cara realmente estava muito cansado e se dispôs. Como eu digo, quando a gente acredita numa causa, a gente vai além do que a gente, né, consegue. E foi um dos motivos que eu fiquei um pouquinho triste hoje, foi com o pouco engajamento que a gente teve. Engajamento, eu tenho que aprender a falar essa palavra, eu ponho um N onde não tem. Então, galera, muito obrigado de coração para todo mundo que participou, para todos vocês que divulgaram, que citaram o perfil, que ajudaram na divulgação da live. Vocês não têm ideia de como vocês são importantes e como vocês contribuíram historicamente para a sinofilia. Parece exagero, mas não é, gente, porque se um dia a gente conseguir dar a volta e mudar essa situação, é porque cada um de vocês fez uma coisinha pequenininha que se juntando dá um montão. Abraço, galera. Baita abraço, boa noite, bom descanso. Tudo de bom para todo mundo aí. Até a próxima live, até o próximo encontro. Valeu. Desligando.